Fala, ousados, tudo certo? Bom, fiquei sumido um tempo do canal, mas a gente vai voltar falando sobre final de Libertadores. E para isso eu trouxe dois convidados que já apareceram aqui no canal, você já conhece, que é o Rodrigo e a Nájila. Então, vamos começar nosso bate-papo sobre essa final, né? Primeiro a gente vai começar falando sobre a nossa confiança. A gente não estava com essa expectativa de chegar na final, né, galera? Acho que ninguém acreditava, nem um Santista mais otimista, né, por conta dos problemas que o Santos estava passando, porque outros clubes brasileiros também, que em termos de elenco, tem mais elenco que o Santos, financeiramente está mais estável, mas foi uma surpresa, né? Eu brinco que o Santos no Campeonato Brasileiro é um e o Santos na Libertadores é outro. E o Santos jogando a Libertadores do jeito que jogou contra a LDU, Grêmio e Boca, é muito favorito para ganhar a Libertadores. O Palmeiras é favorito também, na verdade, acho que o favoritismo Não, é não, 50, né? eu Mas falo que não existe favoritismo nessa final, porque os dois times estão chegando muito forte para a final. Mesmo sim, que o Santos não tenha vindo forte, ele chegou muito forte na final. E o Palmeiras é um elenco sempre forte, todo ano ele está sempre no topo para os títulos, né? Então, assim, eu daria 50-50, eu acho que não tem favoritismo nisso. O que você acha, Rodrigo? Primeiramente, boa tarde aí, né, para vocês, pro Léo, e Boa uma honra tarde. estar aqui com a Nájila também, ó. Opa, deu uma travada aí. Bom, vamos continuar então aqui na Nájila enquanto ele não volta. Vamos falar sobre isso, né? Porque assim, enquanto você estava falando, eu lembrei, é que lembra um pouco o Santos, que foi campeão da Libertadores dos outros anos, porque era um time que ele ficava em meio de tabela, não chegava nem a pegar Libertadores nos brasileiros, mas que em 2011, por exemplo, ele terminou em décimo, se eu não me engano, ele terminou no meio da tabela, mas foi campeão da Libertadores, né? 2011 Oi, também a questão do Agora Neymar. voltou, Rodrigo, tranquilo. voltou? Não, Voltou. continua, Nájila, pode continuar, depois eu falo. A questão também de 2011, eu acho que tem muito a ver com o Neymar, né? O Neymar mais Sim, jogava com a seleção do que com o Santos. Mas eu acho que lembra um pouco esse time de 2011, porque mesmo com a ascensão do Neymar, do próprio Ganso também, era um time de muita molecada. E é um time, esse de 2020, né, barra 2021, com muitos meninos. Então tem a semelhança do gol também. O Rafael era um menino da Vila e foi campeão com a gente, foi um dos principais personagens em 2011. E agora nós temos dois, né, tanto o John como o João Paulo, que estão brilhando. E se a gente está na final é por conta deles também, não é só no ataque. Né? A gente às vezes fala muito isso. de Marinho, Soteldo, mas lá atrás também eles estão sendo bastante importantes. Sim. Bom, Rodrigo, agora conseguiu voltar, pode continuar. Consegui. Então, primeiramente, boa tarde, né, para você, Léo, obrigado pelo convite. Boa E tarde. é uma honra estar aqui com a Nájila também, boa tarde. Eu sempre acompanho as redes sociais, ela no Twitter, sempre trazendo boas informações, né, informações verdadeiras sobre o peixe, que é muito difícil hoje em dia. E né, o canal do YouTube dela também. O Noronha não pôde estar aqui, mas também sempre acompanha o Ouvinte Santos. E você perguntou sobre a confiança na final, né? Eu A acho gente que não tinha essa expectativa, né, de chegar na final. Claro que todo torcedor torce realmente para a gente chegar, mas no fim do ano, se a galera falasse, bom, vocês vão estar na semifinal contra o Boca, porra, a gente abraçava muito, muito. essa. Eu falei, a gente teve aquele papo da outra vez do canal, eu falei assim, sendo realista, assim, eu não acredito muito, né? Eu pensava que ia ser Sim, Flamengo e River pelo momento das equipes. Mas eu falei até, como palpite como torcedor, né, que eu queria que fosse Palmeiras e Santos para a gente se vingar de 2015, que tô com sangue no olho desde 2015. Eu fiquei mordido daquela última final. E passar pela LDU, ganhando o jogo lá fora, na altitude, que é muito difícil, ganhar o jogo do Grêmio do jeito que a gente ganhou, amassando os caras, e passar pelo Boca do jeito que a gente passou, traz uma confiança enorme. O Palmeiras, obviamente, também está com a confiança em alta. Eu acho que o último clássico, né, que eles tiveram agora, o derby no Campeonato Brasileiro, os 4-0 deram muita confiança para eles também. E eu acho que vai ter um jogaço sem favorito. E eu acho que é isso. sim. A, a, Bom, a questão da final também, que eu acho que é importante, é ser só um jogo, né? Se fosse dois jogos, isso. talvez tivesse outra postura o Santos, tivesse outra postura o Palmeiras. Mas como é um jogo só,
Eu também estou curiosa para saber como o Cuca vai colocar esse time. Se ele vai querer ir para cima, igual ele fez, né, nos últimos jogos da Libertadores, ou se ele vai ser um pouco mais prudente, digamos assim. Se ele vai com 4 atacantes, por exemplo, né, com o Lucas Braga e o Calazzo. Então, essa eu acho que é uma das curiosidades que eu tenho, a postura do Santos, né? Porque assim, você faz um gol no final, já era, né? Se você faz um gol também no começo, igual o Santos fez contra o Grêmio, você pode meio que abrir o placar, começar a fazer 1, 2, 3. Então, eu acho que muda bastante também você ter só 90 minutos para decidir um jogo, né? Não tem essa questão de ida e volta também. Bom, então vamos falar um pouco, já que a gente falou de como o Cuca vai, a gente tem um grande dilema no gol, né? Que se é João Paulo, a gente não sabe. São 2 ótimos goleiros. Eu, pelo menos, tenho muita confiança nos 2, eu não sei escolher. Mas vamos falar um pouco sobre como a gente iria, como a gente jogaria, né? Eu vou dar crédito também ao Noronha, que infelizmente ainda não pôde estar aqui. Vamos ver se ele consegue aparecer ou não. Mas ele fez um vídeo falando muito sobre que o defeito do Palmeiras é a bola aérea, e ele mostrou que todos os gols que o Palmeiras sofreu foi por bola aérea, em cima de todos os zagueiros, Luan, Gustavo Gomes, Emerson Santos, Imperior, enfim, os zagueiros do Palmeiras. Então vamos falar um pouco sobre como a gente iria para essa partida. Então, vocês iriam de John, de João Paulo no gol? Quem vocês acham que tem mais confiança para jogar essa final? Eu colocaria o John. Eu acho que a saída de bola dele é um pouco melhor que do João Paulo. Eu acho que o João Paulo está um pouco abaixo em relação a isso. Os dois são ótimos goleiros, têm reflexo, sabem, né, quando está cara a cara com o atacante, sabem fechar o ângulo para que diminua, né, o gol para o atacante, mas acho que na saída mesmo de bola aérea, o John, eu acho que ele passa mais segurança para a gente. Os últimos gols que o Santos sofreu com o João Paulo, uma das maiores críticas da torcida foi em relação a isso, né, que ele saiu um pouco atrasado, enfim. Então, eu iria de John. E você, Rodrigo? Quem que você acha que seria o melhor goleiro para encarar essa final aí? Bom, essa é uma boa dor de cabeça para o Cuca, né? A gente tem goleiro, o povo brinca, eu também falo isso, a gente tem goleiro para os próximos 10 anos aí, se ninguém vir comprar um dos dois, né? Os dois são grandes goleiros. Mas eu acho que eu ia de João Paulo, pelo ritmo de jogo que ele tá tendo, né? O John ficou fora uns, acho que 3 jogos, já até 3 jogos que ele tava, 3 ou 4, não lembro agora. Mas eu também acho o John melhor na saída com a bola com os pés e na bola aérea também. O João Paulo tem esse defeito, mas no 1 contra 1, no reflexo, assim, cair, levantar, o João Paulo é muito rápido e o povo até brinca, né, no Twitter, eu vejo o Santos TT lá no Twitter, que ele tem os reflexos assim na saída de bola do Neuer, né, que ele abre a perna, Sim. ele estica os braços, eu gosto muito disso nele. Ele salvou o Santos várias vezes também nessa Libertadores. Então acho que eu ia com o João Paulo, mas se fosse com o John também não seria uma surpresa para mim, porque ele é um ótimo goleiro. 45. Então, se pudesse a gente jogava, né, com os dois, pô, os dois merecem. 45, 45. Os dois fizeram parte dessa campanha também, né? Então, se não fosse os dois, a gente não chegava. Né? Eu acho que até um pouco de prepotência da minha parte, mas sei lá, se tiver uns 2-0 ali nos 44, tira um e coloca o outro. Eu acho que seria uma homenagem justa. E o John, acho que ele joga, né? Estão comentando que ele joga contra o Goiás. Então, eu vi. Não sei se dá para confundir, se o Cuca também não sabe, se ele vai tirar a Impoparna ali para decidir contra o Palmeiras, mas vai jogar contra o Goiás. Então, pode ser um indício, né, de que ele possa ir para a final. Bom, falando... Talvez ele coloque o John também para pegar um pouco de ritmo, né? Talvez seja o caminho que ele escolheu, colocar o John na final, então não sei. Sim. Bom, a gente tá 50-50, né? A Nájila falou o João Paulo, não, a Nájila falou o John, né? O Rodrigo falou o João Paulo, e eu falo que eu gosto muito do João Paulo pelo 1 contra 1 dele. Eu acho que a saída em X, né, que os goleiros chamam, né, fazendo o X para cobrir o máximo de ângulo que o atacante tem, eu acho mais essencial na final do que a bola aérea do John. Eu posso estar zicando, eu posso estar falando muita merda,
mas o Palmeiras ele é um time que trabalha muito com a bola no chão. Raramente você vê o Palmeiras tentando cruzamento, raramente você vê o Palmeiras fazendo um gol de escanteio. Ele é um time que trabalha mais a bola. Então, no caso, por medo também deles aproveitar nossas laterais, eu sinto que o João Paulo vai me passar mais segurança nesse 1 contra 1. O John também é excelente goleiro, mas o João Paulo vai me passar mais segurança nesse 1 contra 1, fazendo esse X dele, que, cara, ele, para mim, é um dos melhores do Brasil nessa saída de bola. A característica do Rony e do Luiz Adriano, né? Se a gente for pensar, que são jogadores que sabem utilizar bem, principalmente quando recebe a bola enfiada, enfim. É uma briga boa, né? Ainda bem que a gente está falando sobre esses dois problemas bons para o Santos, né? Eu estaria preocupada se tivesse outras opções, sei lá, Everson e Vladimir. Quem que vai jogar final? Mas John e João Paulo, eu acho que é um problema bom para o Cuca e acho que o Arthur também vai ter uma opinião forte, né, para essa escalação também. Sim, então, é o que eu falo, né? A gente tem 2 ótimos goleiros e uma dor de cabeça que muito clube do Brasil queria ter, né? Ter 2 bons goleiros ali. E vamos falar agora sobre a zaga e os laterais, que eu acho que não tem muita discussão, né? Para mim, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan com certeza estarão nesse time. Sim. Não tem muita discussão. São o último jogo contra o Fortaleza, a gente viu que a nossa zaga titular mesmo é Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Não tem como. Sim. Então vai ter grande trabalho com a saída do Veríssimo. A gente vai ter, é o que eu ia falar agora, a gente vai sentir muito a falta do Veríssimo. Muita gente fala sobre ele sair pela porta dos fundos, mas eu acho que não, porque o que ele fez pelo Santos, o que ele tá jogando, mesmo querendo sair, cara, outro jogador talvez não faria o que ele faz. Ele deu realmente o sangue pela gente na Libertadores e, cara, eu admiro demais esse zagueiro, é um grande zagueiro que a gente tem no nosso time. É um zagueiro, para mim, né, de nível seleção, que já deveria estar na seleção. Né? Todo mundo fala Rodrigo Caio, não sei o quê, mas eu sempre achei o Veríssimo muito mais completo e muito mais jogador que o Rodrigo Caio. E com a saída dele, né, eu vi uma notícia hoje sobre o Santos, que o Santos pode perder o nosso zagueiro da base, né, que tá subindo agora, o Derek, de graça. E eu achei isso bizarro, eu fiquei muito preocupado, inclusive. Eu não vi o potencial dele ainda, né, não vi ele jogando, mas já vi vídeos dele e vi que ele é um ótimo zagueiro. E eu acho que o Santos não pode perder um cara desse, igual a gente perdeu o Yuri Alberto esses dias, fez 3 gols contra o São Paulo. Dá até uma dorzinha no peito, assim, de saber que a gente perdeu um jogador tão bom por bobeira da incompetência da diretoria, né? Mas eu também acho, com certeza, que a zaga tem que ser essa, Felipe Jonathan, Luan Pérez, Veríssimo e Pará, sem dúvidas. E eu acho que o Parazinho deve levantar a taça, hein? Eu acho que ele, se tiver um capitão, se Deus quiser, se a gente for campeão, acho que ele que deve levantar a taça. Ou o Alisson, né? É uma dúvida boa também. Com certeza. Bom, o que você falou, aliás, a gente é um santista um pouco mais pé no chão, não fazendo crítica a outros, mas a gente sente muito quando um jogador da base do Santos não tem a valorização que ele deveria e acaba saindo, né? Eu não lembro o nome, mas eu sei que tem um jogador da base, um atacante que tá jogando muito, até Rodrigo Nájila, não sei se vocês podem me ajudar, mas que ele também tá com o contrato para acabar e o Santos ainda não renovou. Não lembro agora, assim, de cabeça. Mas um que tá como titular e o Santos precisa correr para renovar é o Caio Jorge, né? Que o contrato dele em dezembro. Eu tava vendo, vou fazer um vídeo agora, né, falando sobre jogadores que estão acabando o contrato do Campeonato Brasileiro, e eu acabei dando uma olhada em alguns jogadores do Santos muito importantes que o contrato acaba esse ano e o Rueda vai ter um trabalhão para conseguir renovar, cara. Até mesmo porque ele é um dos artilheiros do Santos na Libertadores, né? Isso já chama muita atenção. Imagina se ele faz um gol contra o Palmeiras. A valorização ainda vai ser bem maior. Eu acho que independente também do resultado, se o Santos for campeão ou não, esse elenco sai muito valorizado, né? Porque é um elenco jovem e tá jogando uma final de Libertadores, ponto. Né? Olha os times que poderiam estar nessa final. O Flamengo mesmo, que todo mundo jurou que seria o novo Santos da época do Pelé,
acabou caindo, né? Então, Sim. o Grêmio também caiu, o Boca, River. Então, valoriza muito, ainda mais uma possível conquista do Santos. Uma coisa que eu não vejo muita gente comentar, mas que eu acho que a gente tem que falar aqui também, mais para valorizar um pouco o nosso adversário, é que o Palmeiras não era favorito contra o River na semifinal. O River era um favorito para ganhar a Libertadores, aliás, porque tem um dos melhores elencos, o melhor elenco da América Latina e o melhor treinador da América Latina também, né? A gente tem que valorizar o time do Palmeiras que conseguiu passar deles. O que o Palmeiras fez no primeiro jogo foi o que o Santos fez no jogo de volta contra o Boca. Sim. Então, é até isso que a gente fala, né? Qual será o Santos e qual será o Palmeiras nessa final? Será que vai ser o Palmeiras que meteu 3 no River ou o Santos meteu 3 no Boca, né? E se for os dois times, assim, né? O potencial máximo desses dois vai ser um grande jogo. Espero que seja o Palmeiras do jogo do Allianz, né? Nós todos. Assim, eu acho que o Santos chegou onde chegou na pura. Claro que tem a qualidade técnica, o trabalho do Cuca, mas tem muita raça esse time. É uma raça que eu queria ver faz tempo no Santos e não vinha vendo essa vontade dos jogadores, sabe? O Palmeiras eu acho que já foi mais um trabalho muito técnico. O Com técnico chegou, certeza. arrumou a casa e fez um trabalho muito bom, já que o Palmeiras sempre teve um elenco bom, com bons jogadores, com uma qualidade técnica alta, né? Sempre os jogadores, eles buscam jogadores de seleção e jogadores que ajudam assim bastante na melhora técnica. E eu acho que o Palmeiras é um time assim mais técnico, o Santos é um time técnico, claro, tem o Soteldo, o Marinho, o Caio Jorge, o Sandri, mas um time que eu acho que tem um pouco mais de vontade. Assim, eu, na minha opinião, acho que o Santos tem um pouquinho mais de vontade que o Palmeiras, mas que o Palmeiras tem um pouquinho mais de técnica que o Santos. Se Sim. os dois usarem isso ao seu favor, eu acho que vai ser um jogaço. E arrisco a dizer que vai ser um jogo de mais de 4 gols, eu acho, na minha opinião. Olha, Aí eu morro. Eu também. Mas bom, eu acho que vai ser assim. Se os dois jogarem da mesma forma que jogaram, né? O Palmeiras no primeiro jogo e o Santos no segundo jogo. bom, a gente passou nessa parte da defesa, né? Vamos falar de um outro grande dilema que a gente vai ter para esse jogo, né? Principalmente os treinadores, a gente só comenta. Mas e outra coisa que eu queria complementar sobre essa raça do Santos, eu acho que um cara que era muito criticado pela nossa torcida e não tão valorizado, o Alisson virou um símbolo desse time da Libertadores, né? Que a gente sempre falava, não, ele é o cara da nossa raça, ele que era o capitão e ele virou um símbolo, principalmente depois do discurso dele dos 4% é muito contra o Boca, ele virou um símbolo dessa raça no time, né? Eu fico muito feliz quando o jogador do Santos queima minha língua. O Alisson foi um desses. O Alisson, o Sim, Lucas Braga. E ele cresceu muito porque nós jogamos contra dois adversários, Grêmio e Boca, onde tem aquele jogador principal, né, que é o Jean-Pierre e o Tevez. E ele foi muito bem. Ele anulou os dois. E contra o Palmeiras, talvez se ele conseguir encaixar a marcação, não sei, no Rony, no Luiz Adriano, talvez ele consiga também ser crucial para uma possível vitória do Santos. E ele é isso, né? Eu não sei como ele vai chegar depois desse Covid, sim. porque ele é um jogador muito físico, né? E a gente sabe que às vezes as pessoas elas acabam perdem um pouco, né, essa questão do físico depois do Covid. Mas se ele voltar 100%, ele tem tudo para fazer uma ótima partida. E ele está motivado, ele está pilhado, né? Ele é o cara ali do discurso, ele é o coach do Santos. Sim. Quando saiu aquele discurso dele, eu falei, eu vou ouvir todo dia esse vídeo aqui antes de trabalhar, para eu trabalhar super motivada. E ele é esse cara. Então, imagina o discurso da final, como que não vai ser. É. Bom, então vamos falar, né? Como seria o meio-campo de vocês? A gente tem algumas opções, não sabe como o Alisson vai voltar do Covid, e até a gente mudaria a formação, né? Tem o Lucas Braga ali também fazendo essa, tem o Soteldo pelo meio, a gente pode ver, mas queria saber de vocês como vocês iriam com esse meio de campo para a final. Olha, eu iria com o Sandri como titular. Aí eu tiraria o Lucas Braga, né? Eu iria com Alisson, Pituca e Sandri, porque eu acho que como essa questão de um jogo só, eu acho que é muito arriscado você ir muito para cima. Né? E eu acho que o Sandri é esse equilíbrio
Ele tem umas invertidas de bola interessantes que ele pode fazer para o Soteldo, ele pode fazer para o Marinho. É um cara também que sabe controlar bem o jogo na questão mais ofensiva e mais defensiva. E daí, no segundo tempo, enfim, quando o jogo estiver mais controlado para o Santos, aí você coloca o Lucas Braga. Mas eu começaria de uma forma mais prudente, assim, até mesmo para sentir como o Palmeiras vai. Né? Se o Palmeiras vai jogar mais para cima ou não. Sim. E o Rodrigo, o que você acha? Bom, eu já tenho uma opinião diferente. Eu acho que a gente tem que surpreender o Palmeiras. Eu acho que a gente tem que deixar. Infelizmente, eu não gosto de falar isso, dá uma dor no coração de falar de deixar o Sandro no banco. Mas eu acho que a gente deveria começar com o Alisson, ver como é que ele aguenta, né? Depois da Covid que ele pegou. Falam que reduz um pouco a capacidade pulmonar do jogador, né? Uma questão física, ver como é que ele tá. Coloca ele, eu ia com ele, Pituca e Soteldo no meio. Apesar de eu não gostar muito do Soteldo do meio, eu acho que seria uma boa para uma armação rápida, assim, para iniciar num contra-ataque mais rápido. E eu acho que a gente devia começar no abafa, como a gente começou contra o Boca e como a gente começou contra o Grêmio. Eu acho que a gente tem que surpreender esse Palmeiras, que é um Palmeiras muito forte. E eu acho que esse seria meu meio campo. Sim. Bom, o Palmeiras ele é um time, eu acabei dando uma olhada nos vídeos, e os jogos que ele acabou perdendo ou jogando um pouco mal, até mesmo o começo de jogo contra o River, lá na Argentina, em Avellaneda, o Palmeiras ele é um time que tem uma distância entre as linhas do meio-campo para a zaga grande. E se a gente conseguisse trabalhar essa distância entre a zaga e o meio-campo, alguém que jogasse ali pelo meio, fazendo a intermediação entre o nosso ataque e nesse espaço entre esse estilo, seria um jogo melhor. Mas a gente tem que ver também como o Palmeiras vai vir armado, porque quando eles fazem a linha de 5 com o Gabriel Menino aberto na direita, fica um time defensivamente muito forte e buscando contra-ataque, que foi o que aconteceu contra o River e eles acabaram fazendo um baita jogo lá. Então, primeiro a gente tem que analisar também como o Palmeiras vai vir, é o trabalho que o Cuca vai ter, né? Analisar a forma que o Palmeiras vai vir. E eu acho que a final ela não vai ser um jogo em que nenhum dos dois times vão querer arriscar muito, né? Até por estar valendo a Taça da Libertadores. Eu acho que o começo do jogo vai ser um jogo bem estudado, muito, muito estudado. E eu iria com o Sandri também de titular, pelo fato do Palmeiras abrir esse espaço, o Sandri poderia achar alguns passes e eu deixaria o Lucas Braga para entrar no segundo tempo. Porque uma das grandes deficiências que o Palmeiras tem é na lateral. E você colocar um jogador como o Lucas Braga, que ele é rápido e forte, para jogar em cima do Marcos Rocha cansado no segundo tempo, eu apostaria nisso, né? O que vocês acham? Eu também, até mesmo essa questão das laterais, eu também acho que o Soteldo rende mais, Pela mais aberto. lateral. Então, também a chance dele conseguir dar uma canseira é maior também. Né? E eu gosto também dessa estratégia de você colocar um jogador rápido também no segundo tempo, para você até mesmo manter o nível do seu time, né? Sim. Então, por isso que eu também iria com o Sandri. E o Sandri também eu acho que é mais importante na questão de abastecer o Caio Jorge, por exemplo. O Caio Jorge tem jogos que ele volta muito para tentar pegar a bola, porque a bola não chega até ele e para ele participar do jogo ele tem que voltar. Então, eu acho que pensando também no ataque, né, digamos assim, para funcionar de uma maneira melhor, eu acho que o Sandri seria importante. Sim, até pelo espaço que o Palmeiras dá, nessa análise que eu vi, o Caio Jorge vai ser uma peça muito importante caso o Palmeiras vá com a linha de 4 na defesa, porque ele vai ser justamente esse cara que vai conseguir fazer uma função meio que de um falso 9 nesse espaço que o Palmeiras dá. Ele faz um pivô muito bom, né, o Caio Jorge. Então, isso pode abrir espaço tanto para o Pará, pode abrir espaço também para o próprio Marinho, Soteldo. Então, para cima. O Caio Jorge tem um passe muito bom também. Ele consegue enxergar os companheiros dele numa posição boa e consegue acertar aquele passe, aquele último passe. Isso é muito importante, né, para um centroavante também. Não é só empurrar para o gol nos dias de hoje, né? Ele faz a pressão certinha. Quando o Cuca fala
para ir, ele vai. Quando o Cuca pede para ele voltar, ele faz aquela função mais recuado certinho também. E vocês falaram de jogador de velocidade. Eu brinco com meu pai. O Arthur Gomes ainda vai me impressionar. Já pensou ele entra nessa final e faz um golzinho? Ah, Não, daí, aí é o que eu nós falei, todos estamos torcendo, cara. A falei Nájila falou, tipo, a eu Nájila falei, falou de eu falei brincando que se ele fizer o gol da final, eu só tenho que fazer uma tatuagem, porque aí, meu Deus do céu, não sei, fazer o número 23, o número que ele joga, não sei. Mas Bom, o ataque eu acho que não tem muita discussão também. Caio Jorge e Marinho com certeza vão ser nossos titulares. E eu acho que o Soteldo pela esquerda também vai ajudar a gente muito. E o Lucas Braga é o nosso 12º jogador, né? O Sandri também pode ser considerado nosso 12º jogador. A gente e tem 12 titulares hoje, né? Se a gente for pensar. 13 até o se a Bruno gente Marques. contar o John. Então, quando as pessoas falam do elenco do Santos, eu fico brava quando falam que é fraco, porque não é fraco, né? Olha quantos jogadores a gente não está falando aqui, quantas possibilidades. E tem o Bruno Marques também, né? Que é um jogador que, quando o Soteldo está jogando mais aberto, ele dá muitos cruzamentos na área. E o Bruno Marques, ele tem um aproveitamento muito bom, né? Então, também, não sei, é O tudo, Bruno, cenários que a gente pode imaginar o Santos precisando fazer um gol e como tem essa questão, né, do Palmeiras ser mais frágil também na bola aérea, e o Santos tem a questão do Bruno Marques, tem a questão do Soteldo que dá muitos cruzamentos. Então, assim, são cenários que dá para o Cuca mexer ao longo do jogo, né, de acordo com como tiver o jogo, né, se você estiver ganhando, se você estiver perdendo, enfim. se eu tivesse que apostar, eu apostaria muito de que o Bruno Marques vai entrar nesse jogo. Porque o Palmeiras, se a análise do Santos for a mesma que a gente está fazendo, vai ver que o Palmeiras toma muito gol na bola aérea. E segundo, porque o Bruno Marques ele é o típico centroavante que o Cuca adora. A gente sabe que o Cuca gosta daquele centroavante troncudo, que faz gol de cabeça. Ele, não, por exemplo, o Sacha é um cara que o Cuca não usaria no Santos. A gente sabe disso. ele E adora o Felipe Cardoso. adora o Felipe Cardoso. O Raniel é um cara que, quando voltar, o Cuca também provavelmente vai utilizar muito no time. Então, assim, eu apostaria muito de que o Bruno Marques vai entrar nesse jogo e a gente torce para ele fazer gol, que é o que ele sabe fazer. E é um cara que não é menino da Vila, mas que surgiu como um e que é uma grande aposta do Santos também. É um grande atacante. Ele tem um aproveitamento bom, né? Ou ele faz o gol, ou ele manda a bola direto pro gol, o goleiro acaba defendendo, então não dá aquela cabeçada meio que sem rumo, né? Tem direção. E ele também quase nem precisa pular, né? Por quase 2 metros de altura, então Sim. tudo isso acaba jogando a favor da gente. Bom, os Palmeiras têm grandes jogadores, eu gosto muito do Veiga. O Rony é um cara que a gente não pode descuidar. O Luiz Adriano faz um excelente pivô, os zagueiros vão ter que ficar muito atentos com ele. O Alisson também. O Gustavo Gomes é um grande zagueiro, mas eu acho que a maior preocupação que a gente tem com o Palmeiras é o goleiro deles, que hoje, na minha opinião, é o melhor do Brasil, um grande goleiro, é o terceiro goleiro da seleção, perdendo para caras que jogam na Premier League. E, assim, a nossa maior preocupação vai ser como for essa rede. E a gente tem que torcer para ele ter um dia ruim, né? E tem que torcer para o Santos chutar para o gol, né? Uma das reclamações é que o Santos fica esperando muito que o gol fique escancarado, e às vezes não. Às vezes você precisa chutar, e até mesmo para você sentir o goleiro, né? Às vezes você Sim. consegue sentir o goleiro e às vezes dá um rebote e você acaba conseguindo fazer esse gol também. Então, Marinho chutar, Soteldo chutar, qualquer um que aparecer, chutar. Bom, apesar de eu ter falado que ele é o melhor goleiro do Brasil, e para mim é realmente, uma coisa que eu reparei nos jogos que eu acabei assistindo do Palmeiras é que o Everton ele solta muito a bola. Ele é um cara que espalma bastante. E o Santos tem que ficar atento nesse rebote, porque é uma crítica até que eu tinha para o Vanderlei em 2017. Ele era um grande goleiro, ele salvou a gente inúmeras vezes, mas raramente se via ele encaixar uma bola. O Vanderlei ele espalmava bastante também. Com algo E meio, né? então, Não era nem pro lado. e assim, o Everton, eu vi que era um cara que ele é muito bom goleiro, mas que ele solta bastante a bola. Então, a gente usando um atacante, o Marinho, o Soteldo, até o Caio Jorge mesmo, ficar atento com esse rebote que possivelmente vai ter muito. Sim.
É isso que eu falei, não pode ter medo de chutar. Sim, Né? Você precisa, às vezes ele também é um ótimo goleiro, mas ele não tá num bom dia, tá nervoso. Então você sim, precisa ir testando. Só vai saber se você chutar pro gol. E às vezes também você chuta, bate em algum zagueiro, acaba enganando o goleiro e é gol. Então não pode ter medo de tentar arriscar, não. E a sim, gente tem uma ótima arma, né, para isso, que é o Marinho. O Marinho sempre arrisca de fora da área, da onde vier ele arrisca, né, até falta, você vê ali. E a gente tem dois atacantes rápidos, os outros dois, né, três, na verdade, com o Marinho. Tem o Soteldo e o Caio Jorge, pode pegar essa sobra, trabalhar mais a bola ou chutar pro gol direto na sobra e tem que aproveitar essas falhas do Palmeiras para a gente conseguir fazer aquele golzinho. sim. Bom, o último jogo o Santos perdeu para o Fortaleza de 2-0 com o time reserva. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Durante o jogo contra o Fortaleza, vocês viram alguma peça que jogou e que vocês usariam na final, possivelmente? Seria uma opção? É o de sempre, é o Sandri e o João Paulo, possíveis, né? E óbvio, Felipe Jonathan, Lucas Braga. Mas o resto, acho que não. Acho que, acho que não. Acho que ainda estão prematuros ainda, quem jogou contra o Fortaleza. Só os possíveis titulares mesmo. Eu Sim. também acho que não, também acho que não. Principalmente aquela zaga, Luiz Felipe, Laércio. Aqui em casa eu e meu pai, a gente dá nome para os jogadores apelidos, né? O Luiz Felipe a gente chama de canela de vidro e o Laércio de arranque de balsa. Porque, pelo amor de Deus, o cara não corre, não sai do lugar, ele faz uma força para correr e não parece que não sai do lugar. Então, sem condições. Pega uns meninos da base, né, os zagueiros. O Santos sempre formou bons zagueiros, não sei para que sai atrás do Laércio, não sei. É aquilo, né? O Wagner Leonardo entra todos os jogos bem e fica no banco. O Luiz É, Felipe e o Laércio falha e continua no time. Não dá para entender. Eu não sei por quê, mas essa contratação do Laércio me lembra muito a contratação do Fabiano Nogueira, que são dois zagueiros muito grandes, né? Têm um porte físico grande, mas que eles não são rápidos, não são zagueiro, são o famoso zagueiro Brastemp que muitos falam, né? é. E que o Cuca, né? E na época foi o Leverkusen, não lembro, usa eles de centroavante. Você pode reparar no jogo contra o Grêmio na Vila Belmiro, o Laércio entrou como centroavante, Sim. até que fez Deu o certo, gol. deu certo. Foi 2000, eu acho que, se eu não me engano, 2016 ou 2017, 2018, um desses três, eu não lembro certinho, mas você falou certo mesmo. O Leverkusen colocou o Fabiano Nogueira de centroavante contra o Barcelona de Guayaquil, quando a gente estava tomando 1-0. Exatamente. Foi 2017. 2017, isso. Nossa, passei uma raiva nesse jogo quando ele fez isso. Bom, uma coisa que a gente debateu um pouco nos outros vídeos que a gente fez sobre o Santos foi sobre o trabalho do Cuca. E naquela época a gente analisou como um trabalho mediano. Hoje, como vocês analisam o trabalho do Cuca no Santos? Olha, ele fez um trabalho que eu acho que é mais importante, foi de união do time do Santos, né? Essa questão de família que todo mundo fala que ele faz muito bem, e de fato ele fez. Só que também, e é uma coisa que eu discordo quando as pessoas falam, é que ele tira leite de pedra. Para mim, não, porque, como eu falei aqui, o elenco do Santos, para mim, tem boas peças. Então, o elenco do Santos, querendo ou não, ajudou ele. A questão dele usar a base também, a questão do transfer ban, foi essencial para que isso acontecesse. Sim, Então, eu acho que quando a gente fala de uma análise do trabalho do Cuca, a gente também tem que tomar cuidado, porque quando ele pôde, ele indicou o Laércio. Laércio veio. Quando não podia, mas ele indicou Elias, Wellington. Então, assim, esse é meu medo se ele continuar no Santos e o Santos tiver condições de contratar, né? contratar. Mas o trabalho dele tá bom, tá dando resultado. O Santos é finalista da Libertadores. Então, eu acho assim que tem algumas ressalvas. Por exemplo, isso que a gente falou, né? Tem jogadores que estão bem e ele acaba deixando no banco e acaba insistindo em alguns nomes, como Arthur Gomes, o próprio Thailson, Laércio, Luiz Felipe, o Giamota, e não dá tanto espaço para os meninos que quando entram bem. Então, essas Sim, são as ressalvas que eu faço. Mas está fazendo um trabalho bom. Eu acho que ele conseguiu criar alternativas nesse time do Santos, mesmo eu não gostando do Soteldo mais centralizado,
ele conseguiu certas alternativas. O que ele fez contra o Boca também, né, de enganar o Boca, colocar o Lucas Braga no meio e o Soteldo na ponta, isso aí, para mim, ninguém imaginou que ele pudesse fazer isso, né, ou que ele pensasse em fazer isso. Então, eu acho assim, é um trabalho bom, mas tem alguns erros, mas mesmo assim, o elenco do Santos permitiu com que chegasse à final, apesar desses errinhos aí que eu pontuei. Sim. Ó, uma única coisa que eu queria pedir pro Cuca, ele não assiste o canal, mas se um dia ele ver esse vídeo, Cuca, por favor, eu sei que ele tá voltando agora, mas bota o Renier para jogar. Esse moleque é muita bola, eu quero muito ver ele jogando no time titular do Santos. É a única ressalva. E o Ângelo? O Ângelo também, o Ângelo também. Isso que eu ia falar. Eu acho que, igual a Nájila falou, eu acho que o Cuca não tira leite de pedra em momento algum, não. O Santos sempre teve ótimos jogadores, é que ninguém via isso, ninguém falava disso. É o mesmo, praticamente o mesmo elenco, saiu acho que 4 titulares, se eu não me engano, mas é um elenco muito forte que o Santos tem. Um time, né, principalmente. O elenco tem algumas peças que discutíveis, né, que é o Arthur Gomes, Thailson, Laércio, Luiz Felipe, mas tem ótimos jogadores, alguns ainda em evolução também no banco, o Lucas Lourenço, né, que precisa dar uma evoluída ainda, mas que é um ótimo jogador. Tem o próprio Sandro, o Lucas Braga, né, que a gente está discutindo qual que vem do banco. O Guilherme Nunes, cara, o Guilherme Nunes, eu gostei da partida dele contra o Fortaleza. Sim, gostei também. Ele me passou um pouco de segurança ali no meio campo, apesar de ele estar um pouco sem ritmo, chegar numas fotos, fazer umas fotos assim sem necessidade. Mas a gente tem um elenco bom nas mãos de um técnico bom. Não que o Cuca não seja bom, ele está fazendo um trabalho bom. Ele queimou minha língua, para mim ele está fazendo um trabalho ótimo, mas não chega a ser um trabalho excepcional, assim, na minha opinião. Eu acho que ele é um bom gestor de elenco, ele geriu muito bem com todos os nossos problemas, ele conseguiu achar alternativas. Eu vi essa parte que a Nájila falou sobre ele inverter o Lucas Braga com o Soteldo, eu vi uma entrevista dele, não lembro em que canal que foi, mas ele falou que ele acordou 4 horas da manhã e ficou pensando, nossa, o que eu vou fazer ali ele sabia que aquela lateral direita do Boca tava com 2 jogadores na fase ruim, né, que é o Rara e o Farini, e ele ficou pensando, o que eu vou fazer? E teve essa ideia, trocou. E eu acho que às vezes ele tem umas sacadas boas, mas às vezes ele tem umas ideias assim malucas, umas ideias de não dá para entender, sabe? E a insistência dele também, né, de alguns jogadores que não tem mais condições de jogar no Santos. Eu não aguento mais ver Jean Mota e Arthur Gomes no Santos, não aguento mais. Cara, é o seguinte, eu sou um pouco defensor de alguns jogadores do Santos em que a torcida não gosta. Eu sou um cara que, por exemplo, acho o Jean Mota um cara muito importante para o elenco. Não para jogar sempre, mas ter o Jean Mota no elenco, para compor o elenco mesmo, eu acho um cara importante. Apesar de nem sempre ele fazer partidas boas, eu acho que ele é um cara que, se você der confiança para ele consegue fazer algumas coisas. A gente precisa de um técnico que apoie um pouco mais alguns jogadores como esses. Até o próprio Sampaoli, a gente vê no Paulista. Ele conseguiu extrair do Jean Mota o melhor dele naquele momento. Depois, no Brasileiro, foi outra história. Mas o Jean Mota é um cara que eu ainda vivo esperando algum lampejo dele de 2019. Outra coisa que a gente não comentou, mas que o Cuca tem uma importância, é em relação ao Sanches também, né? Quando o Sanches ele se lesiona, muitos santistas falaram, a gente já não tinha chance, imagina agora sem o Sanches, né? E ele conseguiu dar um jeito nesse meio campo de alguma forma. Ele conseguiu compor um time do Santos que hoje a gente não fica pensando, putz, falta o Sanches. Não, né? Eu acho que é até complicado quando o Sanches voltar para ele conseguir brigar por uma vaga com o Sandri, por exemplo. Se o Alisson continuar jogando bem também, vai ser difícil tirar o Alisson do time. Então, assim, como que vai ser esse pós-Cuca depois dessa Libertadores? A gente não sabe se ele vai ficar ou não, sim, mas ele conseguiu uma ausência sentida, né? Você perdeu um dos principais líderes, porque além de um bom jogador, o Sanches é um líder, né? Então, ele conseguiu fazer a torcida, entre aspas, esquecer essa lesão do Sanches.
Bom, uma contratação que a gente vai ter que fazer quando a gente sair desse transfer ban é a lateral esquerda. E, bom, a gente não gosta de falar sobre sondagens, mas saiu a notícia de que a Juventus estaria interessada no Felipe Jonathan. E caso ele saia, a gente não tem mais lateral esquerdo no elenco. Então, a contratação de um lateral esquerdo é muito importante. E uma brincadeira que eu fiz no último vídeo sobre a Libertadores foi que se a gente pudesse contratar um jogador de outro time da Libertadores mesmo, qual contrataria? E o Everton Ribeiro foi um cara que foi muito comentado. Mas agora, em geral, em qualquer clube do mundo e sobre o lateral esquerdo, vocês têm algum que, assim, você acha que caberia no investimento do Santos e um jogador que vocês gostam, lateral esquerdo? Complicado o lateral esquerdo, né? Porque eu acho que tá em escassez no mundo inteiro. Eu vi alguns torcedores do Santos falando na questão do Dodô, né? O Dodô que está aí recebendo sem jogar pelo Cruzeiro. Não sei, né? O Santos tem problemas financeiros sérios, mas também não tem no elenco. E mesmo independente se o Felipe Jonathan for vendido ou não, o Santos não tem essa reposição no elenco. A gente não pode ficar contando com o Wagner e Leonardo, que para mim é um desperdício, ainda mais agora com a saída do Lucas Veríssimo, colocar ele na lateral esquerda. Então, assim, é complicado. Eu acho que um dos problemas principais para o Santos para essa temporada 2021 é a questão da lateral esquerda, tem que ser vista como uma prioridade. Se for para o Santos sair contratando, tem que ser um lateral bom, né? E também um reserva. Acho que não dá para a gente ficar só pensando em Felipe Jonathan, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai sair. É um jogador que ainda é jovem, tem potencial, e como eu falei, se o Santos ganhasse a Libertadores, a gente corre o risco não só de perder o Felipe Jonathan, né, mas vários outros jogadores. Quase o elenco inteiro, se a gente for falar. Assim, se eu pudesse ter 5 minutos sem perder a amizade com o Zeca, eu acho que eu aceitaria ele de volta no Santos. Fora isso, não, mas eu gostava muito do futebol do Zeca quando ele estava. O Zeca é uma das questões, né, da praga de Santista que nunca mais jogou, né? Sim. Nunca mais jogou, passou pelo Bahia, passou pelo Inter e não conseguiu desenvolver o futebol que ele tinha no Santos. O próprio Jorge também era um cara que a gente gostava bastante aqui no Santos. Então, nomes que já passaram, mas eu não sei se hoje o Santos financeiramente teria dinheiro para bancar, né? E como a torcida também receberia esses nomes, Esses né? jogadores. Jorge nunca esteve errado, eu sempre falo isso. Deu um tapa merecido no Sacha aí. Ele foi visionário. Foi visionário. Naquela época eu fiquei com raiva, eu critiquei muito, porque na fase atual do Santos, mas hoje em dia eu entendo o Jorge. Bom, a gente vê que a saída desses dois jogadores do Santos acabaram ajudando o elenco mais do que atrapalhando, como a gente imaginava que ia acontecer. A saída do Everson proporcionou a gente ter talentos no gol como o John e o João Paulo, e a saída do Sacha proporcionou a titularidade do Caio Jorge, que é um dos artilheiros da Libertadores, como a Nájina falou, proporcionou a subida do Marcos Leonardo, que na base ele era um grande jogador e que é jovem, ele precisa de tempo, ele ainda vai amadurecer muito, é um grande jogador também. E o Bruno Marques também chegando no Santos, né? Então a saída desses dois jogadores a gente sentiu quando eles saíram, porque a gente gosta, a gente apega nos jogadores do elenco, né? Mas que trouxeram outros jogadores que não deixam muito a desejar por eles, não. Até o próprio São Paulo, né? Quando ele saiu, foi uma choradeira por todo mundo, eu me incluo nisso. Só que a gente percebe, né, que como ele não utilizava a base. Tudo bem que a gente já comentou aqui, a questão do Cuca utilizar a base meio que por falta de opção, por conta do transfer ban. Mas o São Paulo era um cara que falava que não tinha ninguém que chamava a atenção dele, por isso que ele não colocava para jogar. Então, e também não sei até que ponto o Santos estaria mais endividado se o São Paulo estivesse aqui. Né? Nesse curto período que o Santos poderia contratar, o que ele não ia fazer com o Santos, né? Então, coisas ruins que aconteceram para que a gente pudesse, de alguma forma, amadurecer e chegar nessa final. E descobrir dois grandes goleiros. Bom, mudando um pouco de assunto sobre isso, eu queria falar um pouco sobre
tem a falsa lenda de que o Santos tem mais paciência com a base, que, na minha opinião, não existe. Caio Jorge foi um jogador muito, muito criticado, entre outros. E, assim, um apelo que eu gostaria de fazer aos técnicos e aos torcedores aos técnicos, usem mais a base dos clubes, e aos torcedores, tenham paciência. Porque esse ano, principalmente por causa da pandemia, os clubes não puderam contratar muito, e a gente viu muito talento despontar. Muito, muito mesmo. Até o mesmo Palmeiras, se você pegar os jogadores principais, a gente vê jogadores da base. O Santos chegou na final da Libertadores, a gente vê jogadores da base. O Grêmio está na final da Copa do Brasil, a gente vê jogadores da base. O São Paulo, jogadores da base. O Inter pegou jogadores da base do Santos, alguns da própria base, fez contratações com o Cudê excelentes, de jogadores jovens. O Atlético Mineiro, se a gente olhar, tem jogadores jovens também, mas é o ponto que eu queria chegar. O Atlético Mineiro, ele foi um time que fez grandes contratações. Mais de 200 milhões. Foi o clube que mais gastou, se eu não me engano, nessa temporada. Acho que, se eu não me engano, passou de 300 milhões, ou chegou a 300 milhões. Sim, e é um clube que não está rendendo tanto quanto outros clubes que usam jogadores da base. E um ponto que eu queria falar também é sobre o Corinthians. A partir do momento em que o Corinthians começou a usar jogadores da base também, ele se livrou de um rebaixamento. E a gente vê jogadores como o Janderson, por exemplo. Eu gosto muito dele. Ele está jogando muito bem no Atlético Goianiense. E é um jogador que era muito criticado pela torcida do Corinthians. A gente vê eu isso, acho né? que quando a gente fala de questão de jogador da base, a gente também tem que pensar que quando ele está no profissional, por exemplo, no elenco do Santos, tem jogadores de 17, 18, 19 anos. Então, ele meio que acaba saindo de alguns processos que na base ele teria. Alguns fundamentos, né? Que pegam mais a fundo na categoria de base. A gente fala do Bruno Marques, por exemplo. O Bruno Marques, ele jogava no Sub-23. E até ele chegar no Sub-23, ele passou por processos que, por exemplo, o Caio Jorge teve que pular porque ele teve, né, ele é um jogador de muito potencial, então logo ele foi promovido para o elenco profissional. Então, às vezes a gente faz críticas com jogadores que têm 17, 18 anos e a gente esquece isso, né? Porque, ele só tem 17, 18 anos, ele não é um jogador pronto, não é um cara experiente que já passou por vários clubes, ele está começando. Então, eu acho que é uma crítica, a gente, óbvio, né, no calor do momento a gente critica, mas a gente também esquece que para o jogador ele tá num alto nível, ele precisa passar por algumas fases. É igual qualquer carreira, né? Você precisa passar por, sei lá, vários momentos ali no seu emprego, no seu trabalho, para que você consiga ter uma certa maturidade. E no futebol não é diferente, né? Então, mas é legal quando a gente começa a acompanhar esse amadurecimento de alguns jogadores com o passar do tempo. Caio Jorge, eu acho que ele melhorou bastante, principalmente no coletivo. Ele não é só o cara que faz o gol, ele é o cara que pensa no coletivo, ele consegue olhar o companheiro que melhor está posicionado. Então, acho que quando a gente fala de base, a gente também tem que ter um pouco dessa noção, assim. Sim, sim. O que eu acho que é duro no Brasil, essa questão da base, são a questão dos empresários também. Os empresários estão pressionando muito os clubes para colocar os seus jogadores e às vezes acaba por essa parte de pular as etapas, acaba por forçar a saída do jogador que podia render no clube, na questão do Yuri Alberto. No caso, também, a diretoria do Santos não foi competente o suficiente, né, para se reunir e acertar a renovação, mas a pressão dos empresários nos clubes brasileiros também é uma coisa a tentar resolver isso, né? Muito o Caio Jorge, um exemplo, que o próprio Orlando Rolo, né, que ele já queria vender ele, se desfazer dele, e se isso acontecesse, muito provavelmente a gente não estaria na final da Libertadores. Eu acho que a gente tem que ter paciência e tem que acertar esses erros que são muito cometidos no Brasil. Eu acho que muito pela culpa de pular etapas com jogadores da base está na Europa. Porque a Europa é o sonho de qualquer jogador, né? Jogar lá, jogar uma Champions League, estar com os grandes jogadores lá. E cada vez mais cedo a Europa vem querendo contratar os nossos jogadores. A gente pega o exemplo do Vinícius Júnior e do Rodrigo, que foram vendidos com 17, 18 anos.
jogadores que tiveram que esperar fazer 18 anos para poder ir para a Europa. Então, essa sedução que o velho continente vem fazendo com nossos jogadores é um grande culpado por queimar essas etapas que os jogadores não passam pela base. Porque cada vez mais cedo os jogadores estão entrando em campo, cada vez mais cedo eles estão indo embora também. O que aconteceu com o Neymar no Santos, eu acho que dificilmente outro clube vai conseguir repetir. E quando eu falo isso, não é só um talento como o Neymar, mas também a história que ele construiu, né? Os títulos que ele conseguiu conquistar aqui no Santos. Mas é exatamente isso. Os clubes também precisam vender, porque hoje em dia valorizou demais. Qualquer jogador hoje vale milhões de euros e os clubes precisam vender. E às vezes é mais confortável você vender um garoto da base que ainda não estourou do que você vender um jogador do seu time titular, independente se ele é tão bom ou não. Sim. Então, é tudo uma somatória de fatores, né? Mas a partir do momento que você tem um clube mais saudável financeiramente, você pode segurar o seu jogador para que, né, tenha uma proposta melhor. Sem querer comparar, né, porque até é um jogador mais experiente, mas o próprio Lucas Veríssimo. Se o Santos tivesse uma estrutura financeira melhor, não tivesse devendo para um monte de gente, poderia fazer um jogo mais duro ainda para o Benfica. Aí você segurar um Lucas Veríssimo. E o Veríssimo também entender que jogando no Santos, ficando mais um período no Santos, quem sabe indo para uma seleção brasileira, ele poderia até conseguir um time, né, de maior expressão na Europa. Eu acho assim que, no caso, você citou o Neymar só conseguiu ficar esse tempo todo porque ele era um talento muito, muito, muito diferente do que qualquer outro, e o Santos blindou muito ele por causa disso. Mas como não surgem Robinhos, Neymares e Pelés toda hora, o povo não vê o potencial grande que outros jogadores têm também, não como o Neymar. E os clubes não acabam blindando os jogadores como eles fizeram com o Neymar, e acaba tendo essa sedução e essa ida do jogador. Às vezes o jogador também está aqui jogando no Brasil, já está contratado e tem um pouco de medo, sei lá, de se machucar e acabar com a carreira. Isso realmente é um ponto que... Travou um pouquinho de novo aí. Bom, para finalizar aqui com vocês, eu não vou pedir palpite para não zicar, até porque as últimas vezes que eu pedi falaram que ia dar Flamengo e River na final e realmente zicou. Mas eu queria saber de vocês, sim, eu queria saber de vocês quais jogadores do Santos vocês acham que tem potencial para jogar na Europa? Eu acho que o Caio Jorge é um jogador de... Eu vejo muito ele jogando no Atlético de Madrid ou no clube da Premier League, eu não sei. Eu olho o Caio Jorge jogando e imagino isso. E eu acho que os goleiros também, os dois goleiros do Santos, o João Paulo e o Johnson, têm perfil de jogar no clube da Europa também, assim. Eu acho que daqui a pouco alguns clubes vão ficar de olho neles. Sim. No próprio Sandri, mas espero que o Sandri espere um pouco. Real, a gente espera. Eu vejo o Caio Jorge jogando ou no Barcelona, não sei porquê, ou no Barcelona ou no PSG. Porque assim, eu vejo o Caio Jorge, eu lembro um pouco, bem pouco, mas lembro um pouco do Suárez no Barcelona. Assim, a movimentação, a inteligência que ele tem, né, de se posicionar bem e abrir um pouco, sair um pouco da área, não um jogador que fica muito na área. E no PSG, pelo jeito que ele joga, né, pela velocidade, Neymar, Mbappé. Se tivesse um Caio Jorge ali, mas eu vejo Caio Jorge na Europa, João Paulo. O Wagner Leonardo, eu acho que é um cara que tem muito a evoluir e pode ser que vá para algum clube não muito grande, mas vá para a Europa. O Sandri também tem um grande potencial para ir para a Europa. É um meio-campo, assim, muito difícil você encontrar um meio-campo igual o Sandri hoje em dia, né? Soteldo, todo mundo fala do tamanho dele, Sim. mas com certeza eu acho que ele jogaria num time. Eu acho Premier League para mim também, Soteldo. Cara, o Soteldo tem a cara da Premier League. Da Premier League, isso. E o Felipe Jonathan, né? Acho que ele, num clube da Europa, ele se daria muito bem também. Sim. Contrariando um pouco vocês, na minha opinião, o Caio Jorge é o substituto ideal para o Benzema no Real Madrid. Eles têm características muito parecidas, são jogadores extremamente cobrados pela torcida pela falta de gols, e a torcida não percebe a importância deles
na jogada e na construção do time. Eu vejo ele como substituto ideal para o Benzema, cara. Até Não, se como ele madridista. eu também. Se ele for pro Real, eu vou ficar feliz. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado pelo papo hoje no sábado. Fico muito feliz de vocês terem aceitado. E semana que vem a gente vai torcer, claro, né? Vamos ver se a gente aguenta chegar até sábado com saúde. Tomara que a gente levante esse caneco aí. E eu acho que é a final que eu mais estou esperando de toda a minha vida, é essa. E é o que eu falei, eu acho que vai ser um jogo de bastante gols. Eu acho que vai me lembrar um pouco. Eu não cheguei a assistir, né? Que eu era muito pequenininho, tinha 2 aninhos na final de 2002. Só que eu acho que vai ser um jogo parecido. Não sei, né? Vamos ver. Ou pode ser um jogo muito estudado também, das duas. Mas eu espero que a gente levante esse troféu aí e que a gente, na semana que vem, esteja pulando de alegria. Sim. Bom, galera, se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Estamos em contato com torcedores do Palmeiras também para falar sobre a final pro lado do Palmeiras, né? Claro, a gente gosta de trocar essa ideia sobre futebol em geral, apesar dos times, a gente vai falar com todo mundo. Se inscrevam no canal da Nájila, por favor, passem de lá se vocês não conhecem. E é isso aí, valeu, obrigado.